nosso 16º grupamento de Teresópolis. Pode passar. Vou mostrar para vocês o nosso quartel atende o mapa do Rio de Janeiro. Esse é o território que nós atendemos, a responsabilidade do 16º grupamento. Nós temos um destacamento em Carmo e temos a nossa sede aqui em Teresópolis. Em percentual, em torno de 6% do território do Estado está sob a gestão do 16º GBM. Esses dados que nós vamos passar são, esquecendo o destacamento de Carmo, só da nossa sede aqui em Teresópolis, do que a gente trabalha. A população que a gente atende vem aumentando com o passar do tempo. Nós atendemos Teresópolis inteiro, parte de São José do Vale do Rio Preto, parte de Sumidouro. Nossa sede. Hoje estamos com em torno de 184 mil, segundo o censo, o último censo do IBGE. 184 mil pessoas sob nossa responsabilidade dentro dos nossos afazeres. O efetivo do quartel, em contrapartida, vem diminuindo com o passar do tempo, né? Na época que vocês serviam aqui, que são bombeiros, em 2000 a gente tinha em torno de 200 bombeiros, hoje nós temos 96 trabalhando aqui no quartel. Mas defasagem de concurso público e essas coisas que vêm acontecendo, que as pessoas vão reformando, vão saindo da corporação por diversos motivos, e a entrada não consegue acompanhar o mesmo ritmo. E como, estatisticamente, a capital tem muito mais problema do que aqui, a maioria dos nossos bombeiros servem na capital e não no interior. Mas a nossa briga é sempre porque, apesar de lá ter muito mais problema, lá eu tenho um quartelzinho do lado do outro. Aqui eu tenho a gente aqui, Carmo a 120 km da gente, então a gente tem a gente costuma chamar de correr para socorro, a gente não corre aqui, a gente viaja para socorro. Pode passar. Nosso quantitativo de eventos ao longo dos anos, 3.197 em 2000, e no final desse ano, do ano passado, nós fechamos com 3.278 atendimentos, só nossa unidade aqui. 3.378 atendimentos em 365 dias. Ou seja, a gente praticamente não tem parado no quartel. É raro ver isso, o quartel, o pessoal, o time inteiro parado aqui hoje, por enquanto, não teve nada. Mas é difícil a gente passar o dia inteiro e não sair daqui. Pode passar. Os bairros que a gente mais atende, está horrível aqui porque está muito pequeno, mas são Várzea Centro, bairro de São Pedro, Alto e Barra do Imbuí. Esses 4 bairros que eu falei, essas 4 regiões que eu falei, correspondem a 70% dos atendimentos do Corpo de Bombeiros. Várzea Centro, complexo ali do Vale de São Pedro, Alto e Barra do Imbuí. O restante vem diminuindo. Bem dividido, bem espalhado. E quando a gente fala dos outros municípios, aí é que a gente praticamente não vai lá. A gente só vai aos outros municípios quando é muito grave, porque as coisas banais, as coisas mais simples, normalmente eles resolvem por lá e às vezes nem chamam a gente. Aqui a gente corre muito na hora do almoço, princípio de incêndio de residência. Pode contar que alguém esqueceu uma panela de feijão no fogo e fica lá enfumaçando a casa inteira, o vizinho pensa que é incêndio, a gente vai. Isso é quase todo dia. Isso em São José do Vale do Rio Preto, em Sumidouro, nem chamam bombeiro, não existe bombeiro para isso. Mas aqui, como a gente está do lado, tal, resolve. Os principais eventos, eu vou falar alto porque deve estar horrível de enxergar, está muito pequeno aqui esse. Acidente de trânsito, é o que é o nosso, para ver aqui, captura de animal, fogo em vegetação, corte de árvore. São os 4 maiores eventos que nós atendemos aqui. Sendo que acidente de trânsito, é uma disparada, né? Aqui eu estou falando de 2011, foram 580 atendimentos de acidente de trânsito. Em 2012 foram 689, e esse ano nós já atendemos a 212 até o final de abril. Eu não estou contando maio ainda porque eu não fechei o mês. Mas só essa madrugada foram 4. De ontem para hoje. 4. Então, esse aqui, se a gente multiplicar aqui por mais 4, vai chegar aqui nessa média aqui de 600, ou seja, em torno de 2 acidentes de trânsito por dia, no mínimo aqui na cidade de Teresópolis. Pode ir.
Essa linha aqui são dos acidentes de trânsito por mês no ano de 2012. Nós temos em torno, sempre aqui em torno de 63, 65, 65, 63 por mês. Janeiro foram 53, fevereiro 56, 65 em abril, 43 e assim vai, né? Ao longo do ano de 2012. Esse ano aqui, a gente está com umas estatísticas ainda, mas só em março foram 75. Foi mais do que todos os anos, na média de todos os anos aí do ano passado. Em contrapartida, em fevereiro nós tivemos menos. Em fevereiro do ano passado foram 56, esse ano foram 46. Mas gira sempre na média de 2 por dia. Essa é a linha de, no mínimo, 2 por dia. Aqui está zero, né? Porque a gente está trabalhando aqui com a estatística até abril de 2012, 2013. Pode passar. Esse gráfico aqui é desmembrando os acidentes de trânsito. Carro versus moto para eventos de 2013, aqui está 2012 aqui, mas é 2013, já foram 42, carro versus moto. Atropelamento 43 e queda de moto 45. Quando eu olho as estatísticas passadas, a moto tem um envolvimento gigantesco dentro de um universo de acidentes de trânsito na cidade. Por exemplo, aqui, carro versus poste. Olha a diferença que dá de capotamento. Esse aqui é outro que eu considero. Já foram 9 acidentes esse ano, moto versus moto. Ano passado foram 40 e poucos acidentes, moto versus moto. É algo que a gente, fora o cara bate 2 caras de moto e consegue bater moto com moto. É difícil, né? Assim, a gente fica tentando imaginar. E é uma estatística alta para a gente atende rotineiramente, tem acidente de moto com moto. Ano passado nós tivemos um acidente de moto com moto no Imbiú, na estrada do Imbiú, que os dois morreram queimados. Moto com moto, os dois morreram queimados. Aí imagina a velocidade que eles estão andando, de que jeito que eles estão andando para chegar ao ponto de bater uma moto com moto, pegar fogo e os dois morrerem queimados. Esse aqui é a estatística dos nossos horários. Quais são os horários do dia que nós temos mais acidentes? Parte da manhã é muito menor, por isso é a hora aí do descanso. Foram 23 acidentes desse ano, até agora 23 acidentes na parte da manhã, na parte da tarde 47, na noite entre 18 e meia-noite é o pico, e meia-noite e 6 da manhã, também é muito alto. Então, se eu considerar só a noite, eu tenho aqui mais de 80% dos meus acidentes. A parte da tarde tem um número grande, mas normalmente os acidentes na parte da tarde são acidentes mais simples. São acidentes, bateu o carro com a moto, caiu, machucou e tal, quebrou uma perna e tal, mas tudo bem, até aí vai bem. Mas normalmente os acidentes da noite, esses são os que envolvem mais a questão do álcool e a velocidade. E são os acidentes muito mais graves. Pode passar. Aqui é por dia da semana. 2012, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado e domingo, tradicionalmente, nosso maior pico de acidente. Sendo que eu ainda tenho aqui a segunda-feira com um número alto, mas essa segunda-feira também pega o domingo, de meia-noite às 6 da manhã. Então, muita coisa de segunda-feira é pós-meia-noite. Eu gosto de correr, tá? Às vezes eu estou correndo na rua aqui de manhã cedinho, sábado de cedo, domingo cedo, segunda cedo, eu passo ali, ainda está cheio de gente no posto de gasolina bebendo, é o de ontem ainda. Eu estou no dia seguinte, eles ainda estão no ontem. Então, esse pessoal é o que me traz problema aqui na segunda-feira de manhã. E esses dias aqui são os dias que eu tenho mais acidente à noite, mais acidente envolvendo álcool, mais acidente grave. E isso já está se repetindo em 2013 também. Na verdade, isso se repete todo, a gente já sabe, né? Vai se repetir sempre. Mas está aqui, se repetindo em 2013.
já com 50, 20, 54, 26, 41 e 25 da segunda-feira. Quer dizer, não tem jeito. Ou melhor, tem que ter um jeito. Aqui é a questão de gravidade dos acidentes. A gente chama de vítima verde, amarela, azul, vermelho e preta. O que seria isso? Verde. Ele recebeu atendimento ali no local, mas foi liberado ali mesmo. É um cortezinho bobo, uma coisinha simples. Então, é um número significativo, né? 251 atendimentos em 2012, que as vítimas foram liberadas no local. Amarelo. Amarelo é simples, mas precisa ir ao hospital, precisa dar uma olhada no hospital. Então, é um número alto e é o que eu mais tenho normalmente. O azul é uma fratura de perna, uma fratura que precisa dar uma olhada, tirar uma radiografia para ver se pode ter uma perfuração de algum órgão e tal. É um número menor. Vermelha é muito grave. É um estado já muito grave. E o preto é óbito. Ano passado, 23 óbitos ocorreram por acidente de trânsito em Teresópolis. Esse ano, até abril, a gente já tinha 4, só que essa semana já foram mais 3. E esse óbito aqui, cabe dizer o seguinte: são óbitos no momento que o corpo de bombeiro chega. A gente chegou e morreu na nossa mão. Ou morreu antes ou morreu na nossa mão. Esse vermelho aqui, ele se transforma em óbito em muitos casos, não sei o percentual, mas em muitos casos, dentro do hospital. Ele vira óbito no hospital, porque ele vai para o hospital em estado muito grave. Ele já saiu da colisão com um estado muito grave. A gente faz as nossas intervenções e leva para o hospital. Provavelmente aqui isso evolui para óbito em um percentual alto, que eu não vou chutar, mas um percentual alto. Mas fora isso, esse número aqui já é um número extremamente alto, na minha concepção. A gente está falando de 163 mil habitantes na cidade de Teresópolis, com no mínimo 7 óbitos já esse ano em acidente de trânsito, dentro da cidade. Eu não estou falando em São José do Vale do Rio Preto, em Sumidouro, né? Relembrando aqui, ano passado nós tivemos aquele acidente de trânsito da 1001, na Serra, que morreram 16 só ali. Nesses não estão computados aqui, porque não foi na minha área operacional. A minha área operacional tem o Rio de Soberbo. Dali para baixo é Magé. Nós fomos lá atender para apoiar a Magé. Era um acidente acima do normal, nós fomos lá ajudar. Então essa estatística é deles, não está na minha conta. Mas só ali eram mais 16. Em cima dos meus 23 aqui. Aí aqui a gente tem vítimas alcoolizadas que a gente tem certeza que estavam alcoolizadas no momento do acidente. Nós temos algumas dificuldades com esses números. Por quê? O médico tem receio de colocar no papel que a pessoa estava alcoolizada e ele não fez uma prova, uma contraprova, né? Você está ali, você sentiu o odor, você viu que a pessoa está alcoolizada, às vezes até o jeito, né, de ficar em pé, de falar, mas como ele não tem como fazer o teste do bafômetro ou um outro teste qualquer de sangue ou qualquer outra coisa, e a pessoa foi levada ao hospital e passou o período que tem como comprovar e ela não foi comprovada, existe a possibilidade da pessoa entrar na justiça contra a gente por ter dito que ela está alcoolizada. Então, muitos têm receio de colocar isso como número fiel ali na estatística. Mas, de qualquer forma, só esse ano, a gente já teve certeza ali, o médico afirmou no momento do atendimento, que em janeiro foram 8 acidentes envolvendo pessoa alcoolizada, em fevereiro 6, 19 em março, abril 9. Eu tinha até colocado aqui o número de acidentes, mais esse comparativo, mas eu tentei montar ontem, mas não estava dando, não consegui fazer direito e não ficou interessante. Não ficaria legal aqui para a gente ver. Então, esses números é o que eu tenho certeza hoje. E o procedimento que a gente tem trabalhado, a gente tem feito a gente tem aqui na cidade um Conselho Municipal de Segurança, que participam diversas instituições, inclusive
é presidido pela sociedade civil, mas todos os órgãos participam. E lá a gente discute muito esses assuntos. E a gente tem conseguido, tem aumentado muito a autuação por embriaguez ao volante. E a partir desses dados que a gente tem gerado, e a Polícia Militar tem nos ajudado na abordagem e condução para a delegacia tem autuado com muito mais frequência por conta desses dados. É uma esperança que isso iniba um pouco as pessoas que conduzem dessa forma, mas a gente ainda não tem como ler se isso vai causar diferença lá no final ou não, né? Pelo nosso histórico de acidentes de trânsito, eu mostrei para vocês, ele tem se mantido ali em torno de 2 a 3, 2 por dia aqui no município. Vamos ver como isso vai acontecer. Agora, vítimas alcoolizadas envolvendo qualquer tipo de evento do Corpo de Bombeiros, a gente também tem essa leitura maior, né? Atendimento da minha ambulância, agressão, só esse ano já foram 11 envolvendo bebida alcoólica. E aí agressão de todo porte, né? Agressão dentro de residência, agressão na rua, briga, que tem envolvimento de álcool. Atropelamento, 6. Carro versus um poste, 7. Carro versus moto, 3. Capotamento, 3. Mal súbito, 54. Mal súbito, a pessoa na rua passou mal, caiu. E alcoolizada, 54. Moto versus parede, anteparo, né? Poste, parede, 4, e assim vai. Queda de pessoa, 23. Ela entra como... Esse aqui, a pessoa está andando na rua, está passando mal, simplesmente está passando mal para a gente. E a gente chega lá e é o alcoolismo. Nesse caso aqui, isso aqui, só que ele caiu e se machucou. De alguma forma, quebrou a cabeça, quebrou o braço, caiu, está com a cara machucada. Então, queda de pessoa, 23. Então, esse é o maior número de atendimentos que eu faço, esse tipo de atendimento que a gente faz envolvendo bebida alcoólica. Essas que foram... Escrevi errado, está com 2 Cs em vez. Essas que foram reconhecidas pelo nosso médico que tem envolvimento de álcool, 85% é homem, 15% feminino. Então, a gente pega a nossa estatística toda e pode ler de várias formas, né? A gente tem diversas maneiras de ler. Eu estou tentando mostrar assim, os dados que são um pouco mais impactantes para a gente traçar aí o perfil de quem é. A nossa ideia é lá na frente conseguir ter um perfil exatamente de tudo que acontece na cidade. Quem é a nossa potencial vítima, qual é a rua, que horas do dia, que dia da semana. E aí, em cima disso, a gente conseguir fazer alguma intervenção para que esse número caia. Então, esse dado aqui para a gente é um dado importante. 85% dos meus atendimentos com álcool são em homens. E aí eu consigo desmembrar com que idade, com que... Isso eu tenho como desmembrar. E o perfil de gravidade dessas minhas vítimas alcoolizadas, né? A maioria simples. 50 desses meus atendimentos desse ano, 50 foram aquele atendimento simples, que você pode liberar no local. Que você já tem que ter uma atenção, 32. 4, vermelha, aquela que é grave. E azul, 47. Só está invertido aqui o seguinte, o azul seria antes e o vermelho depois. O vermelho é o muito grave e o azul é o grave. Então, esse aqui, normalmente, a gente evolui para um percentual alto de evolução para óbito. E aqui não tem óbito, porque dentro de todos os óbitos que nós tivemos, o médico, nenhum deles o médico teve que como avaliar se aquela pessoa que estava em óbito estava alcoolizada ou não, né? Porque o que eu falo, que eu falei no início, quando a avaliação dele se dá simplesmente por
por um exame, entre aspas, na hora ali, é o hálito, é a maneira de andar, é a maneira de falar e tal, né? Se ele evoluiu para óbito, ele não tem como avaliar no bafômetro, não tem como avaliar no exame de sangue, não tem como fazer um teste profundo. Então,